Eureka na TV, série Enem, e você já percebeu qual que é o tema de hoje? Eu digo que é um filme só, por mais que ele seja dividido em um punhado com um monte de atores, 007, e vamos discutir hoje como que podemos usar e como que podemos analisar este filme na sala de aula, esse personagem tão enigmático do cinema. É isso, professor Oswaldo? Isso aí mesmo, meu amigo. E, por favor, não professor Oswaldo, Siqueira. Oswaldo Siqueira. Não me meça, não. Entendeu? Bond, James Bond. Entendeu? É. Vamos pegar o estilo. Boa. Vamos pegar o estilo. Olha só, eu falei Eureka na TV porque você também pode ouvir Eureka no rádio, pela 97.1, a Paraná Educativa, sempre mais ou menos 5 para as 7 da manhã, e um repeteco que temos às 5 para as 11 ou às 22 horas e 55 minutos, todos os dias, de segunda a sexta, Eureka no rádio, e agora Eureka na TV. Oswaldo Siqueira, me conte uma coisa, por que James Bond 007 é um personagem que o professor pode usar como uma ferramenta em sala de aula? Veja, é um personagem muito significativo se nós pensarmos... Primeiro momento, porque nós podemos pensá-lo em dois momentos, né? Primeiro momento, se nós pensarmos na Guerra Fria. Ele é um dos personagens que representa de uma forma profunda o período da Guerra Fria. Então, todos os, digamos assim, a série de filmes, porque eu acho que eu posso dizer que é a maior franquia do cinema, né? A maior franquia em número de filmes, você pode acompanhar dentro dessas aventuras desse personagem, ao longo dos diferentes atores que o fizeram, inclusive, todo o caminho percorrido pela Guerra Fria, os momentos de intensificação da Guerra Fria, momentos de suavização dessa questão da Guerra Fria e os contextos que envolveram em diferentes países, porque lembre-se, o personagem 007, ele viaja por diferentes países em cada filme. Ele faz um périplo pelo planeta, exato, inclusive no Brasil. Ele mostra em diferentes países a questão da Guerra Fria, o período da Guerra Fria, o contexto. Então, para o professor que queira utilizar, é sensacional. Ele pode mostrar, inclusive, as diferentes tecnologias de desenvolvimento de filmes, como foi evoluindo as próprias técnicas de produção de filme, porque o personagem acompanhou isso. E a própria tecnologia que o personagem usa para lutar contra os seus inimigos, né? Fazer um popurrí mostrando para os alunos, veja essa etapa, veja aquela etapa, a arma que ele usou, o carro que ele usou para desenvolver as suas peripécias, né? As suas aventuras, né? E porque ele sempre representa o bem, né? Sim, ele sempre claro, é o bem, claro. E está lutando contra o mal. Note, é interessante alertar o aluno, treinar o aluno para que ele tenha essa percepção. Quando eu assisto um filme, quando eu analiso um filme, quando eu discuto um filme, é claro que envolve as minhas paixões, os meus desejos, mas eu tenho que aprender a olhar como uma pessoa que entende o tempo de cada filme. Sim, porque todo filme, toda obra artística, né, ela é datada, ela foi produzida dentro de um contexto histórico e aquele que produziu essa arte, seja ela qual for, essa produção artística, ele é um homem do seu tempo, engajado no seu tempo. Então é muito importante que quando você vai fazer a análise de um filme, seja 007, seja qual for, você veja quando ele foi produzido, quem o produziu, qual era a intenção ao produzir.
Tudo isso faz parte, não é apenas o enredo, né? Mas todas as circunstâncias em volta do filme, que demonstram com que intenção ele foi feito, com que ideia, quais ideias ele pretendeu transmitir. Se nós pegamos, voltando ao nosso personagem, o 007, por exemplo, vamos colocar aí o primeiro cartaz, meu amigão. Vamos lá, vamos com o primeiro cartaz. Essa abertura é sensacional. Não, essa abertura é ótima. Aí é interessante porque nós vemos os diferentes atores que fizeram o personagem, né? Então nós temos ali o Sean Connery, o George Lazenby, que fez apenas um filme, né? O mais rápido de todos. Foi o mais rápido de todos. O Roger Moore, que fez o maior número de filmes, de 73 a 85. E esse fez no Brasil, né? O Roger Moore tem Exatamente. Timothy Dalton, que alguns comentam, foi o ator que mais se aproximou do personagem inventado pelo Ian Fleming, né? Sei que você tem uma história boa para nos contar sobre o Ian Fleming. Depois o Pierce Brosnan, que vai se utilizar muito da sensualidade, nessas questões assim. E o Daniel Craig, que todo mundo conhece, é o último, e que vai ser, digamos assim, o mais forte, musculoso e mais atlético dos 007. Mas olha só, deixa as datas aí, porque elas são importantes. Ó, década de 60... né? Década de 90. O auge da Guerra Fria, década de 60. Então, grava todo esse momento aí que você está vendo das datas, elas são importantes. Não é um número apenas para dizer quando foi feito o filme. É para a gente entender a questão histórica. Os anos 60 tinha a corrida espacial. O Yuri Gagarin tinha acabado, né, os russos tinham acabado de lançar a Sputnik, tinham acabado de dar a volta na Terra, e os estadunidenses, ou os americanos, ou os norte-americanos, essas várias alcunhas que a América, como os Estados Unidos tem como nome, correndo atrás para tentar buscar os russos. E o Sean Connery acaba representando parte deste momento de todo esse período de 62 e 67. E o interessante também, antes de nós chegarmos no cartaz do primeiro filme, interessante nós lembrarmos do seguinte, porque alguns comentam, tá referência à Guerra Fria, então Estados Unidos versus União Soviética, mas espera um pouquinho, tem um furo aí. Qual é o furo? Não, espera um pouquinho. O 007 é um agente inglês. Como assim? Quer dizer, na Guerra Fria ele é um agente inglês? Mas você está esquecendo alguns aspectos. Qual era o principal aliado norte-americano no período da Guerra Fria? E o que nós teremos logo no início da Guerra Fria? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, ter um personagem inglês engajado na Guerra Fria era o próprio contexto das alianças do período. Lembrando que os Estados Unidos usou como base principal a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, né? E a referência para que eles pudessem tomar decisões na Europa era a Inglaterra. Sem sombra de dúvida. Como fugir disso. E aí, vamos dar uma chegadinha no primeiro cartaz? Vamos lá? No primeiro cartaz, que é o próximo slide. Aí nós temos, claro, o comentário sobre a Guerra Fria em si, né? Nós temos Kennedy e Nikita Khrushchev. Exatamente, duas figuras emblemáticas do período da Guerra Fria. Nós vamos comentar esse tema no transcorrer, mas vamos mais um. Vamos lá. E aí nós temos o Ian Fleming. Me parece que você tem uma historinha para nos contar a respeito do Ian Fleming. Bom, o Ian Fleming é o grande criador do James Bond, né? Certa vez, não lembro direito, uns 6, 7 anos, eu estava na Escócia e passamos ali em um determinado colégio. E a pessoa que estava comigo, que estava conosco ali naquele passeio, falou: o criador do 007 esteve nesse colégio junto com o Sean Connery. Ele contando a história. Esteve aqui porque estavam filmando alguma coisa ali na Escócia. E o Sean Connery ficou no final da sala e ele estava dando uma palestra, porque todos os alunos ali encantados, né? Poxa, esse cara falando, contando como é que foi feito, criou o James Bond, contou um monte de história. Daí, e ele falou, nosso ator é no fundo também, o James Bond. Daí o Sean Connery levantou a mão também. Deixa eu contar uma coisa. Meu pai foi zelador neste colégio. Que legal. Meu pai era zelador e eu estudei
neste colégio. Daí o pessoal foi ao delírio. Pouca gente sabe dessa história que o pai do Sean Connery era um zelador no colégio, e no qual ele mesmo estudou, né? E se transformou no monstro que representa para o cinema, e a sua obra está eternizada nas películas. E digamos que, de certa forma, o Ian Fleming sabia do que ele estava falando, né? Porque ele foi um espião. Né? Ele foi um espião durante um determinado tempo, e aí ele se volta a escrever sobre um personagem que seria um espião efetivamente. É claro que se você pega a obra do Ian Fleming, né, o que ele escreveu, e você compara um pouco com o personagem dos filmes, né, não é lá muito parecido, tanto que se diz que o Timothy Dalton, com a interpretação dele nos únicos 2 filmes que ele fez, ele se aproximou mais do personagem esquematizado pelo Ian Fleming, que seria um personagem mais humano, né? Menos cheio de perfeições, como o 007 é. O James Bond, ele faz de tudo, ele sabe fazer tudo. Não, ele faz o Chuck né? Norris ficar Meu coitado. Deus do céu, Chuck Norris, ele quase que rouba a posição de Deus do Chuck Norris, né? Claro que é uma analogia para brincar aí, Mas você que não conhece o Chuck Norris, pelo amor de Deus, vá conhecer, tá? Você tem Schwarzenegger, você tem Stallone, você tem Van Damme como semideuses, mas acima está o Chuck Norris. O que ensinou todos eles. Exatamente. Procure, pesquise. Mas vamos lá. E esse teria sido o ator que mais se aproximou da figura humana do 007, idealizada por Ian Fleming. Agora vamos lá, mais uma, por favor. Agora, aí nós temos... o grande cartaz. É importante olhar bem para o cartaz, né, professor Oswaldo? Em todos os elementos que contém este cartaz, porque ele vai nos dar várias provocações na sequência. Exatamente. E aí nós temos, né, o próprio nome do filme, né? From Russian with Love, que no Brasil, sutilmente, ficou traduzido como Moscou contra 007. Causava a sensação que era a União Soviética inteira contra um personagem, né? Exatamente. E você ia ao cinema e delirava, simplesmente, né? E tem que lembrar de um seguinte, no comentário, porque a gente precisa encerrar esse bloco. Nesse momento, o filme ia para o cinema, e quem é do interior do sertão do Paraná, como eu, Pé Vermelho, do oeste, tem o Pé Vermelho no norte, que são a Terra Vermelha, ficava esperando quase 2 anos para o filme chegar no cinema. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos regressar para poder discutir mais sobre Moscou ou a União Soviética contra 007. Já voltamos. Olá, retornamos! E hoje o nosso tema 000, já aumentei os zeros do 007. Olha só, eu argumentei no primeiro bloco que assistir um filme, ver uma série, é uma ótima forma, uma ótima ferramenta para aguçar a curiosidade do aluno, mostrar para o aluno coisas que eu não consigo levar para a sala de aula, que o livro didático não me apresenta, e o filme me dá esta possibilidade. E o tema de hoje, professor Oswaldo, é 007. E nós paramos justamente no filme, mostra novamente, por favor, o cartaz de Moscou contra 007, 1964. Exato. E como você disse, se nós observamos, né, o próprio cartaz, né, você vê todo para onde o filme tenta tomar seu rumo no sentido de atrair, né, espectadores, atrair o público. Você tem ali as mulheres, né, a questão das mulheres, você tem o Sean Connery no cartaz, segurando sua arma ali, né, numa posição meio viril, ao estilo dos anos 60 e tal. No qual se fumava, se fumava muito. Exatamente. Você tem ao fundo lá
algumas cenas, se eu não me engano, é Istambul, se eu não me engano, helicóptero, Sim. cenas de ação, e que é justamente o sentido com que se apelava para filmes na época. Se você observar ali From Russia with Love, no Love, lá, você tem a foice e o martelo. O símbolo comunista. Você tem a foice e o martelo, o símbolo comunista e tal. E o filme, justamente, ele vai ao auge da Guerra Fria, né? Uhum. Então você tem o espião... E a corrida espacial, né? Exato, você tem o espião do Ocidente, o espião capitalista, que é o 007. Por outro lado, você tem uma espiã soviética, e aí até toda uma relação de amor entre os dois, né, onde justamente a soviética vai descobrir, né, as maravilhas do mundo capitalista. Se né? encanta com o mundo capitalista. E justamente com o Sean Connery. Exato, e justamente com o Sean Connery. Então você vê ali todo o encaminhamento aonde você já tem, de uma forma disfarçada, a demonização, né, do lado soviético, porque não se esqueça, aí você vai ter toda uma construção do capitalismo, dos ideais norte-americanos, mas também uma demonização Você precisava do soviético, mostrar para o público, né? que o comunismo não funcionava, não dava certo, Exato. tinha problemas. E o capitalismo funcionava. Você vê isso nitidamente, não há o que discutir. Porque você tem, isso é importante que a gente coloque, você tem ali na década de 60, 70, mas principalmente na década de 50, o chamado macartismo. Né? Por que macartismo? O macartismo foi um comitê criado dentro do Senado norte-americano pelo congressista Joseph McCarthy, que vai ser uma verdadeira caça às bruxas, né? Aonde ele vai estabelecer todo um controle sobre a sociedade norte-americana, no sentido daqueles que teriam posturas anti-norte-americanas, de tendência comunista, de tendência socialista, e aí aonde ele vai, digamos assim, atacar diretamente na produção cultural. Então, as produções culturais que vierem a partir daí, elas estão, mesmo que o macartismo tenha durado só a década de 50, tudo que vier até meados da década de 70 é comprometido com estes ideais de valorização do capitalismo e demonização do socialismo. E acho que vale a pena explicar. Por que caças às bruxas? Por que essa analogia? Porque justamente você vai ter uma perseguição a todos aqueles que produzem arte. E arte que, a princípio, eles consideram uma arte subversiva, né? E isso faz uma analogia à Inquisição, né? E à própria caça às bruxas. Não esquecendo que, na época, teve uma peça de teatro que foi muito conhecida, e nessa peça de teatro, o autor da peça, ele faz justamente, o nome da peça é Caça às Bruxas, aonde ele faz uma alusão às bruxas de Salem, mas também a caça às bruxas, digamos assim, não de Salem, mas a caça às bruxas, mas ele sutilmente ele compara com o momento que está acontecendo nos Estados Unidos de perseguição à arte, à cultura, né, ao desenvolvimento de arte e cultura, que qualquer coisa que fugisse aos padrões era considerado subversivo. Perfeito. Vamos para o próximo cartaz do 007. Vamos lá. Olha só, veja como isso aí já é o ano 87. Se você comparar com o cartaz anterior, ele mudou completamente, né? Marcado para a morte. O que dizer, fazendo a comparação, só no cartaz aí já daria um programa inteiro, só esses dois cartazes. E veja, 1987, nós já estamos na beiradinha para o final da Guerra Fria. Sim, né? A União Soviética vai cair o Muro de Berlim em 89 e a União Soviética vai cair em 91. Mas tem um momento específico, o mundo vive um susto. Eu recordo deste momento, como chegou para nós uma notícia que espantou o planeta, a questão da doença. Exatamente, que foi justamente a AIDS, né? Que assustou o mundo, né? Que amedrontou o mundo como um todo. E este filme, e os dois filmes do Timothy Dalton, eles caracterizam esse período. Veja como é interessante você trazer esses dados com seus alunos. Porque, digamos assim, serão os dois filmes em que o 007 ele é monogâmico. Né? Ele é conhecido pelas várias mulheres, pelas Bond Girls e tudo mais, as várias mulheres que aparecem nos filmes. Nesses dois filmes, ele apenas tem
uma companheira que vai percorrer, uma atriz que vai, né, uma personagem que vai percorrer com ele o filme inteiro e que vai ser o caso amoroso dele. Não haverá outras. Para justamente tentar estabelecer a ideia que era importante no período por conta da AIDS, da monogamia, né, de você não ser uma pessoa, digamos assim, libertina, exatamente. Então, uma coisa mais séria, digamos, em relação ao sexo. Coisa que o 007 até então, em nenhum filme foi. Não. Ele sempre é o galã e todas a querem. É impressionante essa discussão. E ele queira ou não, ele é um personagem extremamente machista, né? Exato. O 007 é um personagem machista. Por mais sutil que ele seja, ele é machista. E nesse momento, até no cartaz mostra apenas uma mulher, enquanto anterior, ele tinha várias mulheres ao redor do Sean Connery. E aqui vai aparecer uma só personagem. Qual que é o próximo cartaz que nós temos que analisar? Por favor. Olha só, agora vamos para 2002. Exato. Já demos um salto aí histórico. A Guerra Fria já terminou, né? Mas esse personagem, ele viveu da Guerra Fria. Sim. Então, nos próprios filmes que virão com Pierce Brosnan, haverão referências à Guerra Fria, a resquícios da Guerra Fria. E aí nós temos um filme que é emblemático nesse sentido, porque é um filme que justamente no início dele e em certos trechos, você vai estar ali, na fronteira entre as duas Coreias. Até hoje, o último resquício da Guerra Fria que ainda existe. Porque lembre-se, a Guerra da Coreia, que esteve dentro do contexto da Guerra Fria, é uma guerra que ainda efetivamente ela não acabou. Ela teve um cessar-fogo. Recentemente as duas Coreias fizeram um acordinho lá, mas esse acordo ainda não significou um acordo final de uma guerra. Né? E ainda estamos com cessar-fogo. E ali, a terra entre as duas Coreias ainda é uma terra de ninguém destruída. Né? E justamente esse filme do 007 vai a esta fronteira entre essas duas Coreias, fazendo uma alusão ainda à Guerra Fria e ao contexto dela. Próximo cartaz, então, por favor. Vamos lá. Para a gente poder seguir. Olha só, agora nós já trocou do personagem que talvez... Eu gosto do Sean Connery e do Daniel Craig. São, para mim, os dois melhores. Mas há a questão aí de gosto, né? E já ele volta aqui ele volta a ser o machismo mais atual, né? Do Daniel Craig. Cassino Royale. E o Cassino Royale marca, né, ao contrário de todos os outros filmes, o que eu diria que é um reboot do personagem. Por quê? Porque, veja bem, a Guerra Fria acabou. Resquícios de Guerra Fria vão trazer público ao cinema? Talvez sim, talvez não. Tem que se reinventar. Sim. Novo milênio, as pessoas já não pensam mais na Guerra Fria. Há outras realidades, há outras questões a serem discutidas, há o terrorismo, há uma série de coisas acontecendo. E nesse momento se faz um reboot do personagem, com uma curiosidade interessante. A história que eles vão usar para fazer o reboot é justamente o primeiro livro do Ian Fleming, o né? que cria o personagem. Exatamente, que é o Cassino Royale. É interessante isso. E a partir daí eles recolocam esse personagem agora com questões que envolvem o século XXI, e envolvido com terrorismo, com altas tecnologias de informática, né? Quer dizer, o inimigo é outro, exatamente. Eles trazem toda uma roupagem, inclusive, para os antigos inimigos. Digamos assim, a agência que era inimiga dele, a Spectre, volta completamente reformulada também e tal. E é interessante um discurso da chefe dele no parlamento inglês, porque estava sendo discutido, num dos filmes mais adiante, não nesse, a necessidade de ainda se ter agente secreto. Para quê, né? Para quê? Não existe mais Guerra Fria? Veja a discussão interessante. E aí ela diz, não, esse momento é o mais importante. Sabe por quê? Porque antes nossos inimigos tinham uma pátria,
um local, Tinha uma cara. tinham um uniforme. Agora nós não sabemos quem eles são, nós não conhecemos nem o rosto deles. Interessante esse discurso para caracterizar o quê? O terrorismo, né? Perfeito. Próximo cartaz, por favor. Não, é esse. Esse é o último, acabou? Esse Você é o não último. trouxe mais nenhum. Pô, Tô lamento. brincando. Não, lamentável. 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 A gente faz novamente o alerta nessa série Enem. Você, professor, pode programar algo parecido. Tem muitos outros filmes do 007. Nós colocamos aqui alguns, até imaginando que tinha mais um cartaz aqui. Claro que ele demanda, para mim, um estudo. Mas eu poderia dar para o grupo 1 um filme a ser analisado, para o grupo 2 um filme a ser analisado, grupo 3 e assim por diante. Além de você programar um momento para assistir um dos filmes e fazer análise depois que todos os alunos fizerem a apresentação oral, escrita ou coisa parecida, mas promove um debate, ensina o aluno a ler. Por exemplo, O dia a nós dia. não falamos dos filmes do Roger Moore. E o Roger Moore fez alguns filmes que caracterizam bem o período da Guerra Fria e com as nuances da Guerra Fria. Você vai ter momentos em que o Roger Moore é mais divertido porque ele era um humorista, né? Então ele brincava mais. O 007 vai virar meio piada, até porque houve momentos de coexistência mais pacífica entre Estados Unidos e União Soviética, então suavizava o discurso da Guerra Fria. Em outros momentos se intensificava, os filmes também se intensificavam mais na condição da Guerra Fria. É interessantíssimo você, professor, trabalhar isso. Fechamos a conta? Fechamos a conta. Série Enem, Eureka da TV, que você pode também ouvir no rádio 97.1 Paraná Educativa. Grande abraço a todos, até a próxima.